Bom dia, garotada do 7º ano, garotada esperta. Vocês estavam lá dançando na aula de educação física, agora é hora de aula de geografia, então já vai lá, pega a sua água, coloca do lado, separa o seu material, respire fundo, para que nós possamos aí aproveitar o máximo a aula de geografia de hoje. E também, bom dia aos professores, guerreiros e parceiros que já estão aqui no chatinho comigo, estimulando essa garotada a continuar estudando. E conosco está aqui ao lado o professor Antônio Russo, que vai ministrar a aula de hoje. Bom dia, professor Antônio. Bom dia, professor Carlos, bom dia aí aos alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula de geografia para o 7º ano, dos anos finais aí do ensino fundamental. Antes de começarmos a aula, que vai falar sobre a formação territorial do Brasil, o professor Carlos vai falar do que nós vamos trabalhar hoje. Legal, o que nós vamos trabalhar já na tela? Habilidade. Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial e discutir os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas no Brasil, em especial no estado de São Paulo. A unidade temática será Conexões e Escalas, e o objeto de conhecimento, Formação Territorial do Brasil. E, já para nós já irmos visualizando já essas transformações geográficas e políticas no Brasil, vamos assistir com atenção à animação na tela. Então, nós estamos vendo aí o desenvolvimento aí territorial do Brasil, né? Que ele começa, né, com o Tratado de Tordesilhas, depois passa aí pelas divisões do país, né? E, logicamente, essa extensão territorial, ela tem, além da extensão dos portugueses indo para as regiões que pertenciam à Espanha, também através de acordos, né, que foram, né, traçados aí no decorrer histórico, né, do Brasil, né? Então nós temos até 1990, que aí mostra, né, o atual território brasileiro, né? Mas, logicamente, para o Brasil, né, pode voltar aqui para mim, por gentileza, para chegar a esse território, né, além, né, da introdução, principalmente no interior do Brasil, né, da região lá que pertencia à Espanha, né, também teve vários acordos aí, né? Então, quando fala nessa questão de conflitos, né, do Brasil com países que fazem fronteira, na realidade foram mais acordos, né? Com exceção aí, vamos dizer assim, da Guerra do Paraguai, professor Carlos. Sim, a Guerra do Paraguai, ela tem um dado histórico interessante, que ali as Províncias Unidas, né, do Rio da Prata, né, vamos dizer aí a Argentina, eles possuíam um plano expansionista, né, expandir seus territórios, anexando o Uruguai e o Paraguai. Era uma tentativa de retorno lá ao vice-reino da Prata. Então, os conflitos ali naquela região acabaram deflagrando aí a Guerra do Paraguai. Mas talvez, tirando aí a Guerra do Paraguai, nós vamos ter diversos conflitos também, mas muitos deles com os acordos aí entre as elites. Também a questão do Acre também teve, né, um certo conflito anteriormente, antes, né, do Tratado de Petrópolis, né, mas em relação, né, fazendo uma comparação com o que teve na Guerra do Paraguai, existe uma diferença bem grande aí, né, sabendo, né, que Rio Branco, né, que ele acabou fazendo vários acordos aí, né, e acabaram sendo acordos pacíficos, sem a necessidade de conflitos, de guerra e de armamento aí. Mas antes, né, logicamente, dessa introdução dos portugueses no Brasil, a partir aí do século XVI, né, propriamente dito aí 1500, nós tínhamos já uma população que vivia aqui, né, tendo a sua distribuição aí através dos seus grupos. Então a gente vai ver aí na próxima tela a distribuição dos grupos indígenas do Brasil. Então nós temos as formações sociais indígenas, representavam aí diversos estágios da comunidade, né, que dizia primitiva, né, mas que hoje a gente não fala mais isso, que entrou em processo de desagregação a partir dos contatos com os representantes da expansão mercantil europeia. O avanço das frentes pioneiras promoveu sucessivamente a diminuição das áreas de mobilidade espacial e também o decréscimo quantitativo dessas populações
cuja importância numérica atual é bastante reduzida. E aí a gente observa no mapa a distribuição desses grupos, né, principalmente aí o mais conhecido aí, o Tupi-Guarani, mas nós temos aí, né, o G, que está em amarelo, o Aruac, que está aí em roxo. Então, a distribuição aí em todo o território brasileiro, logicamente, quando a gente fala nesses grupos indígenas, a gente também fala em todo o continente americano, né, desde a América do Norte até toda a América do Sul, né? Então, quando se fala nessa representação de comunidade primitiva, era o que os europeus, né, se introduziam e se achavam, né, para essa população, que não é correto, porque cada grupo social tem sua forma de vida, que a gente não pode denominar sendo primitiva ou não, né, professor Carlos? Fica difícil É ter, verdade, né, né? uma forma errada de falar. Esse conceito ele foi bem desenvolvido aí nos primeiros contatos, né, dos colonizadores com os povos indígenas, né, naquela fase do estranhamento cultural. Mas nós geralmente utilizamos aí o termo os povos originários da terra, né, os nativos, aqueles que de fato as terras pertenciam. Bom, aí eu falei da questão da divisão do Tratado de Tordesilhas, eu não vou mostrar aquele famoso mapa da divisão mundial, né, do Tratado de Tordesilhas, mas vou mostrar, né, a região do Brasil, na qual passa a linha imaginária desse tratado. Então, acompanhei na tela, né, nós temos a parte rosa totalmente, né, como sendo terras pertencentes à Espanha, né, a parte em amarelo e verde, as terras pertencentes a Portugal, e a parte em verde, ele ainda mostra aí a ocorrência aí, né, da retirada do pau-brasil, né, extração do pau-brasil. Então, toda essa extensão verde aí do Nordeste brasileiro, ele foi de exploração do pau-brasil, né, já se iniciando aí no início do século XVI. Tem até aí uma imagem, né, da árvore aí do pau-brasil. Então, na realidade, esse Tratado de Tordesilhas deu um pequeno pedaço da América para os portugueses, que, logicamente, com o passar do tempo, se sentiram aí, né, prejudicados com esse tratado, né, feito aí, né, entre Espanha e Portugal, através do Papa, e, logicamente, ele, né, com o passar do tempo, ele acabou se interiorizando e aumentando, né, a extensão do atual Brasil, como a gente viu naquela animação que foi apresentada no início da aula. O processo de ocupação e de colonização tem algumas características, vamos aí acompanhar na tela. Então, primeiro, a busca por mercadorias que alimentavam o comércio europeu, né, iniciando a exploração do pau-brasil, a colonização, que era de exploração, o início do povoamento, que na realidade foi a partir de 1530, né? Então, a introdução dos portugueses no Brasil em 1500, mas pós 3 décadas, que aí acabou aí o início do povoamento, a partir aí de 1530. Apropriação de terras indígenas, o etnocídio da população indígena, por vários aspectos, né? A utilização de mão de obra escravizada, porque se usava aquela formação de plantation, que é o uso da monocultura para exportação em grandes latifúndios e com a mão de obra escravizada. Então, todo esse processo aí, ele era chamado aí de plantation, que era muito utilizado no Brasil. Contenção de movimentos sociais por meio da violência. Então, todo esse processo aí, né, ele foi, né, durante todo esse período da colonização, né, essa movimentação, né, para mostrar claramente, né, quem é que dominava esse território e, posteriormente, né, o aumento do seu território. Mas a exclusividade da colonização do Brasil era, sim, para explorar as riquezas que o nosso território tinha, começando aí pelo pau-brasil, como a gente viu lá nos slides anteriores. E as capitanias, que começam a ser formadas aí em 1534, né, como, logicamente, né, os primeiros, né, indícios aí de povoamento dos portugueses. Vamos lá para a tela, né, para a próxima tela, a gente vai ver aí. A ocupação portuguesa do litoral brasileiro só teve início com a criação do regime de capitanias hereditárias por D. João III, em 1532, tendo a sua implantação em 1534. A exploração do novo território era esparsa até essa época e basicamente individual.
Exemplo da donatária concedida pelo rei D. Manuel a Fernando de Noronha, donataria, né, visando ao arrendamento do comércio de pau-brasil. Foi através desse sistema de capitanias que os primeiros núcleos de ocupação e colonização portuguesa do Brasil foram estabelecidos. A exemplo de São Vicente, concedida a Martim Afonso de Souza em 1532, e de Pernambuco, concedida a Duarte Coelho em 1534, né, que, por sinal, né, foram as duas capitanias que deram mais certo, né, professor Carlos? Nessa questão aí de colonização, né, das donatarias, né, elas acabaram tendo uma exploração, né, e um crédito bem grande aí em relação às capitanias. Né? Principalmente economicamente, né? Foram implantados ali as refinarias de cana-de-açúcar, né? Transformar a cana em açúcar, financiado pelos holandeses, né? Principalmente lá em Pernambuco, e que nós poderíamos dizer aí que depois da exploração do pau-brasil, o açúcar, o refinamento do açúcar se tornou a principal atividade econômica do Brasil aí durante a expansão ainda da colonização do nosso território. Exatamente. Tanto é que, né, o professor citou a questão aí da cana-de-açúcar, né, que depois, né, já é o segundo processo, aí, o primeiro aí da monocultura, né, através da formação do plantation, que a gente falou anteriormente, mostrando aí nesse mapa da economia do século XVI, aqui no território brasileiro. Então, a gente vai observar que já aparece a cana-de-açúcar, tá? A pecuária, né? Vamos lá acompanhar aí na tela. Nós temos ainda a área, né, do mesmo tamanho anteriormente, até porque, né, o período do século XVI ainda se tinha exploração do pau-brasil. Né? Apesar de mostrar, né, pouco, a cana-de-açúcar começa a surgir, né, mas temos também, né, bem pequeno aí a pecuária, né, e a divisão, né, em amarelo as terras pertencentes a Portugal, em rosa as terras pertencentes à Espanha. A linha vermelha são as entradas, né, e, logicamente, né, os percursos que os colonizadores estão fazendo através das capitanias hereditárias. Né, e, logicamente, né, através disso, a expansão da cana-de-açúcar e da pecuária, né, vai atingindo outros territórios além desse inicial que a gente vê com o passar do tempo. Tá certo? Então, principalmente no século XVI, de economia nós temos aí a exploração do pau-brasil, né, a cana-de-açúcar iniciando esse processo de plantation, né, na monocultura, né, com a utilização da mão de obra escravizada, né, então, que é somente para exportação, né, essa produção de cana-de-açúcar, mas também a questão aí da pecuária, né, porque a pecuária era importante na época, tanto para a alimentação, como para utensílios do dia a dia, né, das pessoas que conviviam nas regiões lá das capitanias hereditárias. Né? Então, a criação aí do gado aí era muito utilizada, né, tanto aí para alimentação, como principalmente também para utensílios básicos do dia a dia, como roupas, calçados, né, e equipamentos aí das viagens que eram feitas aí até para carregar a água, que era extremamente necessário. Na próxima tela, né, junto, né, vai aparecer lá a fundação da Vila de São Paulo, né, em 1554. Então, nós temos aí uma fortificação no século XVI da Vila de São Paulo, o que era comum nas cidades e vilas brasileiras para se defender do ataque dos indígenas, né, e também dos corsários, né, que eram, né, navegantes aí, contratados aí pelos reinos para invadir terras, principalmente aqui na América. Né, então, lá com muros de taipa e cerca de madeira. Tá? Então, as vilas, né, eram fortificadas aí para se defender aí dos indígenas e também, né, da invasão aí de outros países, aí, como corsários franceses e corsários holandeses e ingleses, né, que margeavam lá o litoral atlântico, principalmente aí na região nordeste brasileira e também em outras regiões da América. Tá certo? Vamos lá para a próxima tela. E aí nós vamos ver aí as culturas indígenas e africanas, né, que nós temos aqui até hoje, né, no nosso cotidiano. Então, ambas as culturas são significantes e importantes para a nossa cultura, assegurando, além da miscigenação entre os povos, uma vasta herança cultural. Então, as comidas, as danças e músicas, a religião, as palavras. Então,
a cultura ela é vasta, ela é rica, desses povos, né, das comunidades indígenas, né, e das comunidades africanas que vieram aqui para o Brasil e trouxeram toda a sua cultura, né, como eu disse, que até hoje, né, nós temos aí, né, introdutórios na nossa sociedade. Certo, professor Carlos? Quer falar alguma coisa? Ou seja, né, a cultura indígena, ela não morreu, né? Ela permanece no nosso meio, palavras, alimentos, muitas vezes até nomes de ruas. Então, eles nos deixaram um legado e continuam ainda promovendo as suas tradições, as suas formas de organização social, embora os ataques às terras indígenas ainda continuem no nosso Brasil, mas eles mantêm aí a tradição e temos muita coisa a aprender com os nossos irmãos indígenas. Mas, galerinha, agora é hora de, dedinhos no teclado, vamos para a atividade na tela. Cite alguns costumes dos povos africanos e dos povos indígenas que utilizamos no nosso cotidiano. Desafio, hein? Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos. Participe! Voltamos para a interação. Professor Antônio, muitas respostas aqui no chat. E a primeira já foi da Ellen Paula, que ela fala que a tapioca, olha só, eu morei 8 anos no Rio Grande do Norte e aprendi a comer tapioca quase todos os dias, viu? Abandonei o pão, agora é só tapioca ou cuscuz. E aqui apareceu a capoeira, apareceu a farinha de mandioca, apareceu o folclore também. Os alunos aqui da Escola Azevedo Soares, do município de Franco da Rocha, também colocam aqui a feijoada, a capoeira. Olha só, professor Antônio, tem muita coisa da tradição africana e indígena que nós praticamos e gostamos até o dia de hoje. É verdade, professor Carlos. Tanto é que se a gente fosse discutir a questão cultural aí dos indígenas e dos africanos, levaríamos aí 2, 3 aulas tranquilamente falando sobre esse processo aí que até hoje nós temos aqui na nossa sociedade e até fora dela. Inclusive, falar da tapioca, ela é conhecida internacionalmente, né? Vamos lá falar agora sobre algumas situações aí de acordos. Então, vamos lá primeiro com a União Ibérica. Então, a União Ibérica, que se estendeu de 1580 a 1640, cumpriu um importante papel na construção do território brasileiro, o de diluir as fronteiras
estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas. Expandiu os limites territoriais tanto ao norte, com a conquista efetiva do Maranhão, quanto ao sul, alargando a fronteira na região platina. Então é interessante retratar que esse acordo, ele, né, desmembra aquela questão, né, daquele posicionamento do Brasil com, né, Portugal com Espanha, né, e estende o território através desse acordo aí que é denominado de União Ibérica. Então data também desse período o início da expansão territorial para o interior. Em 1580 foram organizadas as primeiras expedições dos bandeirantes em São Paulo. Essa frente de expansão territorial para os sertões, palavra então usada para se aludir ao interior, prolongou-se por todo o período da dominação espanhola. Então, a gente vai observar, até pode já colocar o mapa, né, da expansão do território do Brasil através dessa União Ibérica, e observando até que economicamente surgem novos produtos aí, que são as drogas do sertão ao norte, né, no Nordeste e no Norte, expandindo aí o território brasileiro. Então as drogas do sertão aparecendo aí, né, em rosa, né, e isso aí foi bastante importante para a economia de Portugal, porque bate de frente com as especiarias que vinham da Ásia e eram bem mais caras, né, do que, né, as drogas do sertão aí, que foi um achado aí para os portugueses, né, professor Carlos? Achar as drogas dos sertões aí foi um achado maravilhoso. E projetou, né, projetou Portugal aí no comércio internacional, porque também havia os produtos que vinham lá da Ásia, e também a Holanda, ela tinha um protagonismo econômico muito grande aí na bacia do Mediterrâneo. Então, esse achado foi muito importante para dinamizar a economia, não brasileira na época, mas de Portugal, que estava colonizando as terras. É isso aí. Volta um pouquinho lá no mapa, que aí nós vamos ver também, né, a continuação aí da exploração do pau-brasil, né, uma pequena diminuição, mas veja como aumenta a extensão da pecuária, porque vai se estendendo aí o território, né, e vai aparecer aí a mineração, apesar de não dar para localizar, mas ela começa a aparecer aí na região central, né, que, logicamente, pela extensão do território, começa a se encontrar novos produtos, e a cana-de-açúcar também começa a aparecer em destaque no mapa aí, em laranja, tá certo? Então, assim, a economia, ela é muito importante, né, para a expansão territorial do Brasil. Então, além, né, desses acordos e da extensão, o interesse era econômico. Então, quando se fala da extensão territorial do Brasil, o principal interesse está em cima da economia. A conquista da Amazônia, vamos lá para a próxima tela. Com a invasão principalmente dos ingleses e holandeses, Portugal se viu obrigado a intensificar a sua inserção na região norte. A construção do Forte de Belém, em 1616, propiciou uma série de expedições exploratórias na região amazônica, possibilitando a descoberta de vários recursos naturais, denominados de drogas do sertão. Tipos de drogas do sertão: cacau, pau-cravo, castanha do Pará, guaraná, etc., né, como aparece aí na imagem, aí a castanha do Pará. Então são, né, produtos, né, que até produtos novos para os europeus, e que logicamente vão bater de frente aí com as especiarias, né, das Índias, né, principalmente que vinham lá da Ásia, né, o que faz com que haja um destaque aí de Portugal para o comércio europeu. Vamos lá para o Nordeste, pecuária extensiva e algodão, que a gente viu aí nos mapas a partir do século XVI. Então, além da cana-de-açúcar, o Nordeste também cultivava algodão e criação de gado. A pecuária se desenvolveu próximo dos engenhos, mas ao longo do século XVII expandiu-se pelo interior, estimulando a ocupação desse território. As principais criações de gado eram as de bovino e as de muares, né, principalmente aí de mulas para carregar, né, os produtos. Essas criações se davam próximas às margens do rio São Francisco. A pecuária de bovinos e de muares fez surgir algumas cidades importantes do Nordeste: Feira de Santana, Caruaru, Teresina, entre outras, que são cidades até hoje, né, bastante comerciais e importantes aí para o Nordeste. E aí nós temos aí uma imagem do São Paulo no século XVII, pode colocar aí na tela, a Casa da Câmara da Vila de São Paulo, né, que foi um dos primeiros núcleos de resistência e imposição
ao governo português. Então, paralelo a esse crescimento territorial do Brasil, nós também temos aí o crescimento aí de São Paulo. Tá? Já pode ir para a próxima tela, que fala sobre o ouro, né? Nós temos aí uma lavagem aí do Morro da Colomi. Então, no fim do século XVII, há a notícia da descoberta do ouro, que vão atrair, né, além dos paulistas, né, que foram os primeiros descobridores, outras pessoas, como também os escravizados também vão trabalhar lá, né, nessa região aí das minas. Tá? E aí vocês podem ver na próxima tela que essa expansão do ouro não se deu só nas Minas Gerais, não aparece só a cidade de Ouro Preto, nós também temos minas em Mato Grosso no século XVII. Logicamente, as classes dominantes, né, e o contingente populacional são atraídos pela ilusão do enriquecimento rápido. Certo, pessoal? Tem o Saiba Mais, rapidamente aí printem a tela, é o Atlas Histórico Escolar, que tem várias informações, tanto do Brasil como também da América. Certo, pessoal? Obrigado aí pela participação do chat. A aula, infelizmente, já acabou. Quero agradecer novamente a parceria nobre aí do nosso querido professor Carlos. Obrigado, professor. Galerinha, aula muito legal. Continue estudando aí durante o dia. Bom trabalho para os profs. Avalie a aula no final. Até a próxima aula. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.